Mateus estrutura este documento à volta do ensino de Jesus e marca de forma intencional o início ou o final destes discursos. Jesus para ensinar 5 grandes sermões, fazendo assim alusão, de alguma forma, aos 5 primeiros livros da lei de Moisés. É por isso que Jesus se senta para ensinar. Em Mateus 5, verso 1, diz: "E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e Jesus os ensina." Antes do primeiro grande discurso, no capítulo 5 ao 7, o Sermão do Monte, que contém, por exemplo, as bem-aventuranças, a necessidade de ser sal e luz, cumprir a lei e fazer mais até do que a lei estabelece, fala do dar, do orar, do jejuar, fala do perdão e dos 2 tipos de cimentos, a areia e a rocha, comparando aqueles que ouvem e praticam as palavras de Cristo com aqueles que não os põem em prática. O segundo discurso, conhecido como o Sermão da Missão, está no capítulo 10, do verso 5 ao 42, em que Jesus apresenta a missão aos 12. Assim como os discípulos tinham recebido dele, agora, na sua missão, devem dar de graça aos outros. Neste discurso são também advertidos dos perigos que iriam existir, mas Jesus os anima a continuar. Acabando Jesus de dar instruções, partiu dali, diz em Mateus 11, versículo 1. No capítulo 13 aparece o terceiro discurso, o Sermão do Reino. Diz em Mateus 13, 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar e ensina sobre o reino dos céus através de 7 parábolas. A do semeador, a do trigo e do joio, a da semente, a do fermento, a da pérola, a do tesouro e até a de uma rede de pesca. No capítulo 18 aparece o 4º grande discurso de Jesus, conhecido como o Sermão da Comunidade, em que ele nos fala do cuidado a ter com outros, nos conta a parábola da ovelha perdida, enfatizando desta maneira a comunidade à volta do perdão, e nos conta inclusivamente parábolas sobre o perdão. Mateus 19, verso 1 diz: concluindo Jesus estes discursos, e logo avança a ação. Finalmente, nos capítulos 24 e 25, está o 5º e último grande discurso de Jesus, o Sermão do Fim dos Tempos, onde temos as parábolas da escatologia, apontando para um futuro com expectativa e esperança no regresso de Cristo pela sua Igreja. Sabemos que terminam todos os discursos por Mateus 26, verso 1, em que diz: "E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos." O Evangelho termina com a semana da Paixão de Cristo e também com a grande comissão dirigida aos seus discípulos. Mateus, através dos 5 sermões, o do Monte, o Sermão da Missão, o Sermão do Reino, o Sermão da Comunidade e o Sermão do Fim, mostra que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, como diz em Mateus 7, 29. Assim nós terminamos o nosso estudo do Evangelho de Mateus.